Bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje, o nosso foco são as fontes do direito administrativo aqui no Brasil. Olá, um tema fascinante, realmente. Pois é, a gente tem como base um estudo bem completo, o fontes.pdf, e a ideia é entender de onde vêm as regras que, guiam a nossa administração pública. Exato. E o curioso, né? Diferente do direito civil, do penal, a gente não tem um código administrativo único. Parece mais um quebra-cabeça. É uma ótima analogia. E bom, fontes do direito, para contextualizar, são basicamente os jeitos como as normas surgem, como elas ganham validade, sabe? Uma regra só é regra se vier de uma fonte que o sistema reconhece. Entendi. E o que é fascinante no direito administrativo brasileiro é justamente essa falta de um código central. Isso tem muito a ver com o nosso federalismo, União, estados, municípios, cada um com seu poder de legislar, né? Ah, sim, a divisão de competências. Exato. E também com a natureza da administração em si, que é muito dinâmica, precisa se adaptar o tempo todo. Então, identificar a regra certa às vezes é um desafio mesmo. Faz todo sentido. Bom, então por onde a gente começa a procurar essas fontes? Qual seria a principal? Ah, sem dúvida nenhuma, a Constituição Federal de 88. Ela é o topo de tudo. E é interessante porque ela entra em bastante detalhe administrativo. É a tal da constitucionalização que falam. Isso mesmo. O que, por um lado, é bom, traz uma uniformidade para o país inteiro, mas, por outro lado, Pode deixar as coisas meio engessadas. Ter que mudar a Constituição para ajustar algo pequeno. exatamente, pode gerar uma certa rigidez. E, claro, abaixo dela, as constituições estaduais e as leis orgânicas municipais seguem essa linha, né? Adaptando os princípios gerais. Ok, Constituição no topo. E logo abaixo, imagino que venham as leis feitas pelo Congresso. Sim, as fontes legais. Leis complementares, leis ordinárias. Mas aí já começa a complicação. Como assim? Porque o próprio Poder Executivo também legisla, né? Através das medidas provisórias. Elas têm força de lei e são, assim, muito usadas na área administrativa. Ah, as MPs. É verdade. O que contribui para um fenômeno que alguns chamam de inflação legislativa. Inflação legislativa? Muita lei, muita regra, difícil até de acompanhar tudo. Exatamente essa é a ideia. Vira um volume tão grande que a complexidade aumenta e a segurança jurídica pode ficar um pouco comprometida. Entendo. E olha, além dessas leis do legislativo e das MPs, a própria administração pública produz normas. Isso é um ponto bem importante. Espera aí. Quer dizer, a administração não só aplica a lei, ela também cria regras? Como funciona isso? Sim, cria, através do que a gente chama de fontes administrativas. São os decretos, resoluções, portarias, instruções normativas, é uma lista grande. Nossa. São atos normativos, claro, sempre abaixo da lei, mas são essenciais para o dia a dia funcionar. E dentro disso, os regulamentos se destacam. Regulamentos. Tem os regulamentos executivos, que são aqueles editados pelo chefe do executivo, presidente, governador, prefeito, para detalhar a lei, sabe? Para permitir a fiel execução dela. Fiel execução. Isso significa só copiar o que está na lei? Não, não. É mais que isso. É preencher as lacunas da lei, para que ela possa ser aplicada na prática. Mas isso é crucial. Sem criar coisas novas, sem impor limites que a própria lei não previu, entende? Entendi. Detalhar, mas sem alterar a essência. Uhum. Faz sentido. E tem outros tipos de regulamento? Tem sim. Existem os regulamentos setoriais. Esses são feitos por entidades mais especializadas, tipo as agências reguladoras, sabe? A Anatel, a ANEEL. Ah, ok. Dentro da área delas. Exato, com base na lei que criou a agência. E ainda tem uma categoria mais rara, que são os regulamentos autônomos. Autônomos? Como assim? Independentes da lei? Quase isso. Eles derivam direto da Constituição. Não precisam de uma lei específica no meio. O exemplo mais conhecido é a permissão que o presidente tem, desde uma emenda de 2001, para organizar a administração federal por decreto. Ah, lembro disso, mas com limites, né? Sim, claro. Desde que não aumente despesa e nem crie ou extinga órgãos públicos. É bem restrito. Impressionante essa variedade. Mostra como a administração é ativa na criação de regras. E os juízes? As decisões judiciais entram onde nessa história toda? Entram e com força. As decisões judiciais são fontes importantes, sim.
Aqui no Brasil, a gente tem o sistema de jurisdição única, né? Qualquer ato administrativo pode parar na justiça. Verdade. E aí o impacto é grande. Pensa nas súmulas vinculantes do STF. Elas são obrigatórias para toda a administração. Ponto final. Nossa, é verdade. Elas têm um peso enorme. Com certeza. E as decisões do Supremo em controle de constitucionalidade, tipo ADI, ADC, também têm essa força geral vinculante. A jurisprudência em si, quer dizer, o conjunto das decisões, mesmo não sendo tecnicamente uma fonte que cria a norma geral e abstrata. Acaba direcionando tudo, né? Mostra como interpretar e aplicar as regras. Exatamente. Orienta demais. Ok, então já falamos de Constituição, leis, atos da administração, decisões judiciais e os livros, artigos, a doutrina. Qual o papel dela? Um artigo de um professor não cria uma obrigação direta para um prefeito, por exemplo. Mas ela organiza o pensamento, ela interpreta, critica, aponta problemas, sugere soluções. Sem a doutrina, seria muito mais difícil navegar nesse mar de fontes e dar um sentido lógico para tudo isso. Entendi. Ajuda a organizar o caos, digamos assim. É uma boa forma de colocar. E falta um elemento, o costume. Ah, o costume. Se a administração faz algo sempre do mesmo jeito, isso vira lei? Olha, no direito administrativo brasileiro, a regra geral é não. O costume não é fonte formal de direito. Isso por causa do princípio da legalidade estrita. A administração só pode fazer o que a lei manda ou permite. Então, a prática antiga não vale. Não cria uma norma por si só. Uma prática, mesmo que antiga, não substitui a lei. Mas, A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a LINDB, trouxe algumas coisas novas. tipo o quê? Ela diz que o gestor tem que considerar as consequências práticas da decisão e também as orientações administrativas que já existiram. Isso dá um certo peso, sim, às práticas estabelecidas, mas na interpretação, pensando na segurança jurídica. Mas não chega a ser uma fonte autônoma. Entendi. Então, resumindo a ópera. Não temos um código único. As fontes vêm da Constituição, das leis, muitas, da própria administração em vários níveis, das decisões dos tribunais, e a doutrina ajuda a gente a entender esse mapa. Exato. E conhecer esse mapa é crucial para saber qual regra vale, né? E para poder controlar se o que a administração está fazendo é legal ou não. Perfeito. Isso tudo nos leva a uma reflexão final, talvez. Como é que a gente equilibra essa teia complexa de fontes que até permite uma flexibilidade para a administração agir rápido num mundo que muda o tempo todo? Com a necessidade de ter regras claras, estáveis, previsíveis, que é o que dá segurança jurídica para todo mundo, né? Para cidadãos, para empresas. Justamente. Encontrar esse equilíbrio entre flexibilidade e previsibilidade. Bom, esse continua sendo um dos grandes desafios, né? Para ter uma administração pública que seja eficiente e, ao mesmo tempo, legítima aqui no Brasil. Uma questão fundamental mesmo para a gente continuar pensando. Muito obrigada pela conversa. Eu que agradeço. E agradecemos a quem nos acompanhou nesta análise. Até a próxima.